Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um devocional, né? Iniciando hoje o capítulo 11, né? Já caminhamos aí na metade do nosso desafio de 21 dias, né? Então, foram 21 dias, já foram 10 e agora o 11º, né? E o Senhor tem contemplado essa entrega, esse desafio que cada um que estiver fazendo, se você não conseguir fazer todo, mas você conseguir pelo menos pegar algumas leituras, colocar para ouvir no momento que você estiver organizando sua vida aí, que você conseguir, bota o fone de ouvido, enfim. O importante é ser um estudo. Se você conseguir sentar e verdadeiramente estudar, amém. Mas se você não conseguir, se você conseguir pelo menos ouvir, eu tenho certeza que palavras do Senhor que estão sendo lançadas vai alcançar o seu coração, vai de repente trazer resposta para alguma oração, assim como tem acontecido comigo, né? Em muitos momentos que eu estou fazendo o estudo vem como resposta de oração para a minha vida, né? E glória a Deus por isso, porque a intenção de um devocional é conseguir realmente fazer esse alinhamento, né? Do Senhor conosco e da gente com Ele. Amém? Então vamos orar para começar a nossa semana, para começar mais um devocional e que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações, trazer resposta de oração e que em tudo, Deus, o Teu nome seja glorificado. Sabemos que esse propósito nasceu no Teu coração e que o Senhor vai fazer todos os dias ser diferenciado para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão participando, que seja um alimento vivo vindo do céu na vida de cada um. Nós oramos e já te agradecemos que o Senhor conduza todos esses momentos, que o teu Espírito Santo fale conosco. Amém? Amém. Vamos lá, gente, vamos começar aqui mais esse capítulo. Sabemos que é um capítulo que fala da ressurreição de Lázaro, capítulo 11, né? Fala da ressurreição de Lázaro. Então, inicialmente, o que a gente pode já ter em mente? Que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então, quando a gente está com ele, tudo que está morto na nossa vida passa a reviver. As coisas que nós temos, que é parte de nós e que de repente está adormecido, está morto, o Senhor chegando na nossa vida, ele vem para ressuscitar. Então vamos aqui iniciar a leitura do capítulo. É longo também para que a gente possa ser abençoado através dele, né? Então vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vamos até aqui, versículo 15, né? Vamos caminhando aqui. O que a gente vê? Esse é, assim, um dos mais, acho que o maior milagre público de Jesus, né? Em termos de profundidade. Ele ressuscitou um morto, né? Então, assim, foi o último milagre antes de Jesus ser preso, né? De ser preso e ser morto. Então, foi o último milagre grandioso desses grandes que todo mundo veio, né? Que muitas pessoas foram testemunho. Então, a gente vê iniciando essa história desse milagre publicamente, novamente, né? Então, é um processo ali que foi acontecendo,
e que inicialmente a gente vê o quanto que o Senhor, ele, apesar de naquela comunidade, era uma comunidade que estava, era um povo que estava querendo perseguir Jesus, querendo matá-lo, querendo prendê-lo, ele ainda cultivava algumas alianças na vida dele, né? Ainda tinha amigos, ainda conseguia fazer verdadeiros amigos, que eram pessoas que ele era amado e que amava também essas pessoas, né? Então, esse milagre ele foi realizado ali, ó, na última semana antes de Jesus morrer, né? Antes de Jesus ser preso. E o maior dos seus propósitos nesse milagre era o que? Era despertar a fé daquele povo, né? Então, quando a gente começa a caminhar aqui pelos versículos, ele fala, bem nesse finalzinho aqui, ele fala para os próprios discípulos, ó, no versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele, né? Então ele tá dizendo assim, olha, eu tô alegre porque eu não estava lá. E aí vocês vão ver, né? Vocês que andam comigo vão ser testemunha do milagre que vai acontecer. Então bora, vamos para lá, né? Então Jesus, ele já inicia ali essa caminhada dele, desse milagre, mostrando o motivo que principalmente era despertar a fé. Mas a gente sabe que despertar a fé também despertava outra coisa nas pessoas que estavam lá, que era a revolta, que era a fúria, né? Que era de uma vez por todas a possibilidade o risco, na verdade, de ele morrer, né? Então ele tinha que correr. E aí a gente sabe que tem um ditado que fala, né, que o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro, né? Então, assim, o mesmo milagre que ele fazia, e não só esse, mas outros que ele já fez e que a gente viu aqui, o mesmo, às vezes ele, diante de um milagre, ele despertava nas pessoas coisas diferentes. Despertava raiva, né, em alguns, e despertava fé em outros, né? Então, mais ou menos aqui, essa é a caminhada. E em muitos momentos anteriores, Jesus, ele sempre falava, ainda não é chegada a minha hora. Ou a palavra fala, né? Não acontecia, eles não conseguiam prender Jesus porque ainda não era a hora, ainda não tinha chegado a hora. Então, aqui, na verdade, era o início da hora, né? Então, assim, estava chegando verdadeiramente a hora. E Jesus sabia disso, né? Jesus sabia do presente, do passado, do futuro. Então, ele sabia que estava chegando o tempo, né? Então, por isso que ele optou ali a voltar. Mas aí, dentro desses versículos, assim, quando fala de Maria, da amizade, né? Que em meio a uma perseguição ali que Jesus sofreu em Jerusalém, ele conseguia verdadeiramente conservar essas amizades. Mas aí, o que o amor de Jesus por nós, mesmo sabendo, né? O que a gente vê aqui? A gente vê que Marta fala para Jesus que, poxa, nós vamos ali, ó, vai lá, meu irmão tá doente, então vai lá, servo, até Jesus, porque eles sabiam, eles tinham intimidade com Jesus, né? Eles tinham uma vida íntima com Jesus e que sabiam que Jesus era aquele que poderia fazer alguma coisa, né? Então vamos ver o que a gente aprende com esse iniciozinho aqui, né? O primeiro ponto que eu coloquei foi que mesmo quando a gente anda com Jesus, mesmo quando a gente ama Jesus e mesmo sabendo que Jesus nos ama, as crises são inevitáveis, né? Então, mesmo que isso aconteça, a gente fica ruim, a gente tem uma crise, tem uma dificuldade, e muitas vezes você começa a clamar por Jesus, aí fala, Jesus, começa a orar mais, Senhor, olha aqui a minha causa, né? Você está lá vivendo uma crise, e aí você ora, você chama, você fala com Jesus, você pede por Jesus, você conversa com ele. Só que a crise, ao invés de melhorar, aumenta, piora, né? Então aqui, como foi a crise? A crise foi a enfermidade de Lázaro, e aí as irmãs chamaram Jesus, Jesus demorou, não aconteceu, e aí a crise piorou, que deu em morte, né? Então muitas vezes na nossa vida vai acontecer isso também, vai ter uma crise, vai piorar, e de repente aquilo que você estava na expectativa de acontecer, você perde, você não vai ter mais morte é o que? É fim. A oportunidade acaba, a possibilidade acaba, não acontece, enfim, você olha e diz assim, poxa, morreu essa crise aqui, não tem mais o que fazer. E aí, muitas vezes dessas crises, quando você vê que não aconteceu, vai produzir dentro da gente uma angústia, né? Um medo, uma insatisfação, uma tristeza muito profunda que muitas vezes faz com que a gente chegue a duvidar
de Deus, a duvidar de que o Senhor realmente nos ame, duvidar das promessas do Senhor que Ele já fez na nossa vida. Então, as crises acontecem mesmo o Senhor estando conosco. E a gente sabe que tudo que a gente passa é aprendizado. Tudo que a gente vive é aprendizado. Aqui a gente vê Marta e Maria passando por um processo de fé, de até mesmo de prova de fé, né? Para entender, a gente vai entender aqui no caminhar dos versículos, saber se verdadeiramente elas conseguem crer, né? E aí esse é o primeiro ponto que a gente vê. Mas a gente vê também o pedido de Marta. Ela não chegou assim pro servo dela e ela disse assim, olha, Jesus, diz lá para Jesus que Lázaro, que é meu irmão, que é uma pessoa muito querida, que ela não fez muita coisa. Ela disse o quê? Aquele a quem ama, né? Então, assim, é incrível. Ele disse apenas, olha, aquele a quem ama. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, eles tinham convicção do amor de Jesus por Lázaro, talvez por eles, pela família, né? Então, assim, você anda tendo convicção do amor de Jesus por você? Será que eu tenho certeza e convicção do amor de Jesus por mim? Então, a gente vê que já era suficiente, a gente entende assim, poxa, se eu amo tanto Jesus e Jesus me ama tanto, ele vai vir me socorrer. Ele vai vir me socorrer de imediato. A expectativa de Marta foi essa, olha, eu vou só dizer que é aquele a quem ele ama, que ele vai vir correndo, né? Então, a expectativa dela foi essa. E aí, o que Jesus fala? Jesus não vai imediatamente, ele faz o quê? Ele dá um motivo para manifestar a glória de Deus, né? Então, ele fala, ó, tá certo, recebeu ali o recado, pois diga que essa enfermidade não é para a morte, mas para realmente ser manifestada a glória de Deus, né? Então, ele não disse pro rapaz que ele não ia morrer, ele não disse que essa situação não ia acontecer, que eles não iriam ficar angustiados, ele só quis dizer o quê? Que aquilo ali, o que estava acontecendo e o que ainda ia acontecer seria para manifestar a glória de Deus, né? E aí, quando a gente vê aqui nos versículos, ele fala assim, olha, ele recebeu a notícia, aí ele passou ainda mais de 2 dias, e aí no 4º dia ele foi... que ele foi ter com Lázaro, né? Voltou lá para Jerusalém, para a Judéia, para estar com eles. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas o que Jesus tinha tão importante para fazer, né? Primeiro que, quando ele chega lá, pelas distâncias, e aqui eu estudando, né? Os estudiosos falam que era mais ou menos 1 dia de viagem, para ir 1 dia para voltar, né? Então, quando Jesus chega lá, Marta diz para ele o quê? Que já tinha 4 dias que ele estava morto. Então, já estava fedendo, já tinha 4 dias, né? E aqui, o que ele faz? Quando ele diz que vai ficar ali, ó... Foi só depois, ficou mais 2 dias. Quando ele volta lá, quando o servo chega em Jesus, Lázaro já tinha morrido, né? Então, assim, talvez quando o servo saiu, ele ainda estava vivo, mas quando chegou lá, se é 1 dia de viagem... Quando chegou em Jesus, estava morto, porque Jesus passou mais 2 dias e no 3º saiu. Chegando lá, já tinha 4 dias que estava morto, né? Então, fazendo essa cronologia lógica de tempo. Mas, ao mesmo tempo, lá naquela época, na cultura judaica, na verdade, eles diziam que se o morto, a pessoa morta, poderia ressuscitar em 3 dias. E que se ressuscitasse, era obra do homem ou do acaso, mas que no 4º dia somente Deus poderia verdadeiramente ressuscitar. Por quê? Porque o corpo já estava assim, podre, né? Não tinha como, somente Deus para fazer isso. Então Jesus também foi estratégico, pensou na cultura judaica daquele povo, como que os judeus iam pensar caso ele tivesse ido lá e tivesse ressuscitado no 2º dia. Ia dizer que não era poder de Deus, era coisa do homem, talvez foi só uma doença que volta depois de 24 horas, enfim. Então Jesus ele também foi estratégico pensando na forma de despertar a fé naquele povo. E reconhecerem que ele verdadeiramente era o Messias, né? E outro ponto que a gente vê é que eles buscaram ajuda na pessoa certa. Talvez tinha outras pessoas, né? Lá tinham os sacerdotes para poder orar pelo enfermo. Tinha outras pessoas que poderiam buscar, mas buscaram quem? Jesus. Então, as irmãs, elas tinham ciência a quem poderia buscar. E elas estavam baseadas em quê? No amor, elas estavam fundamentadas no amor. Olha, vá lá e diga que aquele a quem amas. Então, elas estavam fundamentadas no amor. E isso fala o que Jesus quer para nós, né? Que a gente possa buscar Ele
em primeiro lugar, em todos os momentos de crise que a gente passar, que a gente possa buscar no Senhor uma resposta, buscar no Senhor uma transformação, e que a gente tenha essa busca baseada no amor que Ele tem por nós, na convicção e certeza do amor dele, que Ele quer sim fazer a diferença na nossa vida, né? E que nós não temos imunidade especial quando a gente está com Jesus. Então, Jesus, eu aceitei Jesus, hoje eu sou cristã, hoje eu vivo para Deus, eu faço a obra, eu sirvo na minha igreja, então eu estou isenta. Então, eu não vou ter, eu não vou passar pelas mesmas coisas, eu vou ter uma imunidade especial, que é mais ou menos o que Marta pensou quando ela mandou chamar Jesus. Ela imaginou assim, poxa, Jesus nos ama tanto que ele vai vir aqui na mesma hora, né? E não foi bem assim. Jesus, pelo contrário, né? Demorou ali porque ele tinha verdadeiramente um propósito naquela situação, né? Então, a gente vê aí que muitas vezes essa demora de Jesus é porque ele quer fazer algo mais. E muitas vezes, será que a gente olha essa história, a gente vê lá, Marta mandou chamar, Jesus não veio. E aí, será que elas não ficaram se perguntando, será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo de verdade, né? Será que verdadeiramente ele era nosso amigo? Então, são perguntas que nós também nos fazemos, né? Então, quando a gente pede uma coisa ao Senhor, então quando uma promessa que o Senhor já nos fez ainda não foi alcançada, a gente se pergunta, Senhor, mas será possível? Será que não está me vendo aqui? Será que não vai acontecer? Será que isso vai demorar mais tanto? Senhor, a gente meio que se desespera, né? Então, com certeza, a gente imagina a personalidade de Marta, né? Que era aquela pessoa apressada, atribulada, que quer as coisas de imediato, né? Como que ela se comportou diante emocionalmente falando? Você tem uma pessoa ali que está enfermo, está ali à beira da morte ou está morrendo, e a única pessoa que poderia salvar não vem, não dá notícia, não chega, né? Então é mais ou menos isso que a gente passa também, que é um teste também da nossa fé, da nossa fidelidade a Jesus, a Deus, que compreendendo que o tempo dele é o tempo certo, né? Então vamos seguir aqui adiante no versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Por quê? Porque lá, gente, vocês lembram que Jesus saiu porque ia ser apedrejado. Então saiu fugido. Aí eles vão voltar. Os discípulos ficaram o quê? Com medo, né? Jesus, mas você quer voltar para aquela terra que estão querendo te matar? Né? E aí aqui o discípulo pegou e fez uma ironia, né? Pois vamos lá, vamos nós também para a gente morrer junto com ele, né? Porque se vão querer matar ele. 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, que é mais ou menos 38 quilômetros, que pela lógica, né, assim, os estudiosos que fazem esses estudos falaram que é cerca de um dia de viagem, né? Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão, que era também uma cultura dos judeus, quando alguém morria, passar 7 dias de lutos, e 7 dias pessoas estavam lá consolando os familiares do morto, né? Então também fazia parte da cultura. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, novamente, faz o que? Marta, já mais, assim, apressada, né, querendo resolver as coisas, já se levantou e saiu, e Maria ficou ali, ó, quietinha na dela. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E aí o versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse capítulo, assim, o maior ensinamento dele é essa palavra, que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ele é capaz de tudo. Ele é a ressurreição e a vida, ele é o que nos dá verdadeiramente vida, porque sem Jesus a gente é um ser morto, a gente não tem nada, a gente é uma... Sem Jesus a gente não é nada, né? Então a gente precisa dele, ele é a ressurreição e a vida, então quem crê nele faz toda a diferença. Então, ainda que você morra para o mundo, ainda que muitos te abandonem, ainda que a vida passe a ter talvez mais dificuldade, ou então pouco sentido no início, ainda que isso aconteça, você viverá.
porque a sua busca é pela eternidade. A nossa busca precisa ser pela eternidade, né? Vamos lá, versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Ele pergunta para Marta, né? E ela diz, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, mais uma vez, a gente vê essa atitude de Maria, né? De se prostrar diante do Senhor, toda vez que ela via, né? E ele continua, Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. E, no versículo 35, Jesus chorou. E a gente sabe que essa parte, Jesus chorou, fala muito sobre quem era Jesus, né? A sua humanidade, a sua compaixão, a identificação de Jesus com a nossa dor, né? Então, quando ele viu as pessoas que ele amava muito chorando, e Maria, por que ele não chorou com Marta e chorou com Maria, né? E aí eu faço uma fala minha mesmo, eu penso que, poxa, como era a atitude de Maria? Era uma atitude de entrega, de um coração rendido ao Senhor. Todas as vezes que Maria se encontrava com Jesus, ela se prostrava aos pés dele, né? Ela se lançava aos pés de Jesus, ela não queria, assim, a atitude dela, que aparece nos evangelhos, sempre era essa atitude de se prostrar. Vê que no início desse capítulo já fala, ela é a mesma que foi lá e se prostrou aos pés dele, que lavou os pés de Jesus com bálsamo, com perfume, que enxugou com seus cabelos, né? Então, assim, Maria sempre rendida, era um coração rendido ao Senhor. E Jesus, ele se agrada dos corações rendidos, né? Ele se comove com os corações rendidos, com as pessoas que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade, que a gente possa ter esse coração rendido ao Senhor. Que não é que ele faz porque a gente faz, mas ele se compadece da nossa dor, do nosso coração, e ele tem compaixão de nós. Então ali a gente vê muito esse amor de Jesus pelaquela família, por Maria, por tudo que ela já representou para ele. Então a gente vê nos momentos que Maria se debruça aos pés do Senhor para aprender, que é quando ela vai lá, Marta tá lá fazendo as coisas e ela vai lá, Maria não vem me ajudar não? E aí Jesus diz para ela, né, Marta, por que está atribulada, né? A Maria, ela está aqui porque ela escolheu a melhor parte dela, não vai ser tirada, né? Então Maria estava ali querendo aprender de Jesus. Então que a gente tenha esse sentimento, esse coração rendido para aprender de Jesus, para ter esse tempo precioso aqui com a gente, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, que é estar rendido para aprender com Ele. E aí o outro momento que ela se rende, que foi nesse momento aqui da morte do irmão, ela se joga aos pés de Jesus para chorar, para mostrar a sua dor, para se lamentar, para mostrar, Senhor, tá doendo, tá ferido, que a gente possa também fazer isso quando a gente estiver em crise, quando estiver machucado, quando algo na nossa vida não estiver bem, que a gente possa se render aos pés do Senhor e chorar aos pés dele, né? E clamar por ele, mostrar para ele a nossa dor. E o outro momento é quando ela se joga aos pés para agradecer, que foi quando ela foi lavar os pés de Jesus com bálsamo, né? Que vai ser exatamente no capítulo de amanhã, no capítulo seguinte, que é no 12, que ela se rende aos pés de Jesus e começa a lavar em adoração, em gratidão, né? Um coração contrito, um coração rendido, um coração agradecido. Que a gente possa aprender com essa mulher o quanto que o Senhor, que agradou o coração do Senhor, e aí o Senhor chorou. Não por isso, mas pelo aquele contexto, se comoveu com aquilo que estava acontecendo naquela família, né? E isso a gente mostra o amor de Jesus por nós. Mas vamos lá, seguir adiante, versículo 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amava, né? Viram Jesus chorando, então olha, ele amava mesmo.
Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Aqui a gente vê eles duvidando novamente de Jesus, né? Incrédulos e também desdenhando, né? Poderia, olha, se ele curou o cego, por que não curou o próprio amigo, né? Então, assim, gente, quantas coisas dessas acontecem na nossa vida, né? Às vezes você tá ali servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus, orando por pessoas, fazendo o bem. Aí vem uma pessoa que conhece a palavra de Deus, às vezes é até pessoas próximas, e fala palavras tortuosas, que dói, que machuca. Nossa, é tão de Deus e isso não acontece na vida dele, não acontece na vida dela, não muda, as coisas não acontecem, as promessas não são alcançadas, né? Então, assim, pessoas que vêm para nos fazer desistir das promessas que o Senhor tem na nossa vida, né? Então, que a gente feche os nossos ouvidos para esse tipo de gente e possa ter certeza no amor e na convicção de Deus por nós. Mas vamos lá, 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? E aí eu amo esse versículo, porque é o meu versículo, é um versículo que há muitos anos, acho que tem uns 10 anos, que quando eu estava na minha início de caminhada com Deus, porque eu, 10, 12 anos, enfim, no início que eu estava lendo Bíblia, começando a entender, porque no início eu lia Bíblia, gente, eu não entendia absolutamente nada. Eu lia e o Senhor, não entendi nada, principalmente o Antigo Testamento, né, que é mais confuso. E aí, eu lembro que eu li esse versículo, já tinha uns 3, 4 anos de convertida, e esse versículo tocou demais o meu coração. Foi um versículo que em tudo Deus fala comigo e diz assim: se creres, verá a glória de Deus. Eu não já te disse? Se tu crer, tu verá a glória de Deus. Eu não já te disse, né? Então que a gente possa olhar também para esse versículo com muito carinho e dizer assim: olha, se tem uma coisa difícil, eu estou passando por uma crise, Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Então vamos ver a glória de Deus. 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E aí, nesse versículo, antes de eu passar para o próximo, a gente vê o quê? Ele nem tinha feito milagre ainda, mas ele já sabia o que ia acontecer. Por isso que o Senhor sabe o nosso amanhã, né? Que a gente não precisa se preocupar, porque ele já sabe o nosso amanhã. E aqui ele já sabia do futuro, o que ia acontecer, né? E ele já tinha certeza que Deus já tinha respondido ele, que já era certo e convicto de que, antes mesmo dele pedir, o Senhor ia fazer, né? O Senhor ia verdadeiramente manifestar a glória dele na vida dessa família, né? Através de Jesus. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus orando, falando com o Pai e dizendo: ó, tô falando, eu sei que você sempre me ouve, não tô duvidando de você não, viu, Deus? Tô te duvidando não, viu, Pai? É só porque eu preciso falar isso para que esse povo aqui creia que foi tu que me enviou. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto de um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara, né? Então, mais uma vez, a gente vê algo que Jesus fazia que trazia sempre essa distinção, essa contenda, né, entre um e outro. Uns diziam crer e outros queriam fazer já outra coisa, né? Já queriam ou duvidando, ou desdenhando, ou querendo desfazer dos milagres que Jesus fazia, né? Então, assim, a gente vê que Jesus não só sente a nossa dor, que se compadece de nós, mas ele também tem o poder de resolver os nossos problemas. O milagre que ele fez aqui na vida de Lázaro, né? Então, ele fez o quê? Ele resolveu aquela situação. Que a gente possa ter essa certeza também. Mas tendo certeza, e com os ouvidos atentos apenas para a voz de Deus.
não para a voz das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se fosse pela voz da irmã, Jesus não tinha feito, das irmãs, né? Jesus não tinha feito nada. O milagre não tinha acontecido, né? Então, que a gente possa olhar apenas para o Senhor e esquecer o que tem ao redor. Esquecer como está a situação, esquecer as consequências, esquecer o cenário, esquecer isso, olhar para o Senhor. Se é uma promessa, vai acontecer. Se é uma resposta de uma oração, Jesus vai responder, né? O Senhor vai fazer. Agora é Ele que tem o poder, só Ele, não é mais ninguém. E aí, nesse finalzinho aqui, a gente vê os fariseus, né, já contentando, fazendo de uma contenda entre o povo. Então, o que eles fizeram? Ao invés de eles ficar na deles, eles foram o quê? Eles foram atrás dos... aqueles que não creram foram atrás dos fariseus para... Como é que posso dizer uma palavra assim, bem deleitar, né? Como é? Dedurar. Vou aqui espalhar o fuxico, né? Ele foi lá fazer fuxico. Mas vamos lá, versículo 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, né? Que era um encontro ali dos mestres da lei, que era todos os mestres, como se fosse um encontro ali geral. E disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Começaram a se questionar, né? E aí a gente vê que tudo que Jesus fazia sempre tinha essa dualidade, um duplo efeito, né? Uns geralmente tinham fé no que ele fazia e outros eram incrédulos, ficavam duvidando. E todos os milagres a gente se deparou com essa situação, né? E esse momento aqui, esse milagre foi um marco decisivo, porque assim, aqui o Senhor já sabia que a partir de agora, ele fez esse milagre tão grandioso, ciente que era um marco decisivo para os próximos acontecimentos, né? Que era a prisão de Jesus, a morte de Jesus, né? Então assim, era como se fosse ali o último feito para aguçar nesse povo a fúria e o desejo de matar Jesus, né? Aí, aqui, eles começam, e aí, nós vamos fazer o quê? Vamos deixar ele fazer aqui o que ele quer ou vamos agir, né? Só que aí, no versículo 49, fala, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Convém que morra só um homem para que possa ser o Salvador, né? E a nação inteira não perecer. Então, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava tendo uma profecia, né? Então, existia uma profecia, ele conseguiu lançar. Só que os demais ouviram isso e foi mais aguçados e raivosos, né? E aí disseram, ora, ele não disse isto a si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, eles não estavam morrendo apenas pela nação de Israel, a nação do povo escolhido ali, que era o povo de Deus, mas para fazer uma junção daqueles que estavam dispersos, né? Para unir esse povo por uma só causa, um só corpo, que era exatamente o povo de Deus, né? E desde aquele dia resolveram matá-lo. Então essa profecia, ao invés de alertá-los e mostrar que verdadeiramente seria assim que o Filho do Homem viria e que morreria pelo seu povo, não aguçou neles o desejo ainda mais de matar Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Não virá ele à festa? Né? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Amém? Finalizamos aqui a leitura. E com isso, a gente finaliza o propósito desse capítulo, né? O que a gente enxerga aqui como propósito para a gente finalizar essa palavra?
O que a gente enxerga como um propósito que Jesus teve nesse milagre, ao fazer esse milagre? O primeiro ponto é a manifestação da glória de Deus. E ele fala, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. Para que a glória de Deus fosse manifestada, fosse mostrada. E o cumprimento desse propósito, né? Isso aconteceu. Verdadeiramente, muitos creram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, né? Outro ponto que foi colocado como um dos propósitos desse milagre fosse o despertamento da fé desse povo. Que as pessoas começassem, despertassem a fé nelas, que elas pudessem olhar para Jesus de uma forma diferente. E o terceiro ponto, propósito desse milagre, era a sua entrega para morrer, né? A sua entrega pela morte. Então a gente sabe que ali foi como se fosse um encerramento. Claro que ele ainda fez outras coisas mais grandiosas, assim, dentro da palavra. Esse foi o último milagre grandioso, né? Então, ali, ele foi muito claro no seu propósito e conseguiu fechar. E a gente vê que a todo tempo, né, ainda estavam perguntando por ele, né? Cadê ele? Não vai chegar, não? Cadê? Mas eles estavam perguntando, não era para crer nele ou para conseguir vê-lo, estar com ele, mas sim para que pudessem entregá-lo, né? E aí Jesus se afastou e foi viver ali, foi passar uma temporada breve, né? Que foi só alguns dias mais, assim, recolhido, porque ele sabia que ainda tinha que finalizar algumas coisas com seus discípulos, né, com Deus, né, orar, se preparar para o que estava por vir. Amém, gente? Então, que palavra abençoada, que Deus possa nos resgatar, assim, a nossa fé, a certeza e a convicção que estando com Ele, a gente vai conseguir alcançar tudo aquilo que Ele já determinou na nossa vida. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, que seja uma semana cheia da presença dEle e que Deus abençoe a sua vida também. E até amanhã. Amém? Beijo, tchau.